O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, a quem tem nos acompanhado a liturgia dominical nesses últimos domingos, nós estamos refletindo a partir do Evangelho de Marcos este ano. E começamos há 2 domingos atrás a vida pública de Jesus. A primeira atitude na sinagoga, quando ele expulsou o demônio de um possesso: Cala-te, sai dele. E quando saiu da sinagoga, vimos semana passada, ele vai à casa da sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro, e depois também cura tantas pessoas. Falávamos do sofrimento da vida humana. E ele decide em oração ir para outros lugares, anunciar. E a continuidade é hoje, enquanto ele está caminhando para outros lugares, no meio do caminho aparece então um leproso. Para nós hoje é mais fácil entender a experiência da lepra a partir hoje da Covid, a qual estamos vivendo, essa pandemia. Então, em vez de ler aqui lepra, coloca Covid e que você vai conseguir entender um pouco mais. Embora a Covid esteja muito longe daquilo que era a lepra. Não nos seus efeitos físicos, mas nos seus efeitos morais. Hoje, se alguém tosse um pouquinho diferente, já vira de lado, afasta, pega o gel na mão, passa o tempo todo, o medo. Por acaso, não sei se alguém quiser falar, fique à vontade. Quem aqui já teve Covid? Levanta a mão, por favor. Uns 15, quase 20% nosso aqui. Você sabe da sensação que é, né? De repente você é isolado, a pessoa olha para você diferente, você fica dentro de uma casa trancado, ou senão dentro de um quarto, dentro de uma casa, a comida vem pela porta quando vem, ou seja, tudo aquele medo. Embora nós sabemos, a princípio, que a nossa doença dura o quê? Uns 14 dias. Alguns duram um pouco mais, outros chegam a ser entubados e outros infelizmente morrem. Mas nós sabemos que é um prazo. E isso nos anima, porque é um prazo. A lepra é para a vida inteira. E não tinha cura. Não tinha oxigênio, não tinha nada. E independente do classe, como estamos vendo hoje, independente de credo, raça, classe social e assim por diante, toca a todos nós. Assim era a lepra. Só que tinha um agravante ainda mais. A leitura primeira que nós ouvimos, na verdade hoje tem 2 possibilidades de primeira leitura. Hoje pode se escolher, a do folheto era diferente. A primeira leitura que ouvimos nos mostra a origem e como aconteceu toda essa forma de lidar com o leproso. Livro do Levítico, capítulo 13, quem depois quiser comparar em casa. Levítico 13. Aqui diz:
O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com a aparência do mal da lepra, com a aparência, procura o sacerdote Arão, ou os seus indicadores, pessoas que possam, seus filhos sacerdotes. Se eles constatarem que é lepra, esta pessoa está impura, deve vestir com roupas rasgadas, cabelos em desordem, barba coberta, e ficar dizendo: impuro, impuro. E depois ainda, esta pessoa deve ficar isolada e morar fora do acampamento. Se na Covid já temos preocupação, e quem passa pela Covid sabe a dor que é você ser isolado, aqui é muito maior. E olha que interessante, de onde veio essa lei? De Deus. E a comunidade, em nome de uma fé, em nome de Deus, machucou e machucava milhares de pessoas. Sabe quanto tempo tem isso aqui? Moisés, Levítico, 1200 anos antes de Cristo. Foram 12 séculos, se não mais, de pessoas nascendo, morrendo, sofrendo e sendo isoladas, sem perspectiva de cura nenhuma. E o pior de tudo, elas sofriam porque Deus mandou que a comunidade fizesse isso. E eu me pergunto, que Deus é esse? Que Deus é esse? Como é que pode? Só que quando a gente vê o Evangelho, nós vemos uma atitude diferente de Deus em Jesus. A Bíblia como um todo, ela é sagrada, é inspirada. Entretanto, o Antigo Testamento, se nós nos basearmos somente nele, o Antigo traz para nós uma visão limitada sobre Deus. Quem nos revela a imagem divina é Jesus Cristo. Ele é a imagem invisível do Pai. Então, se nós queremos entender quem é Deus, está aqui, nele. O que precede é uma visão parcial, esfumaçada, não plena. A minha tese de mestrado de teologia, ela foi, já falei para vocês várias vezes, em cima de um escritor português, José Saramago, ateu, que ele justamente pegava o Antigo Testamento e dizia como é que Deus faz isso, desde Isaac, Abraão, Noé, tudo, pensar. A obra se chama Caim. Muito interessante a obra, a visão dele, mas eu peguei Agostinho, pus Saramago no chinelo. Ou seja, é como entender Deus. Jesus Cristo sim traz para nós a imagem de Deus. E o que Jesus Cristo faz? Enquanto estava caminhando, um leproso aproxima. O que Jesus teve? Jesus sentiu, cheio de compaixão. O que é compaixão? Sofrer com. Jesus, ele entende a dor, ele sofre com aquela pessoa, ele percebe e entende a profunda dor daquela pessoa. Ele estende a mão e toca nele. Se havia um mandado divino, mandato, que eu sei qual que é, mas tudo bem, proibindo, expulsando da comunidade, nós temos agora a imagem verdadeira de Deus que toca, que não tem medo de tocar no leproso. E aí, quais são as consequências disso na vida de Jesus Cristo? Pega quem está com um folhetinho aí, a leitura, olha no último versículo. Qual foi a consequência disso? A partir de então, diz aí, por isso Jesus
Diz aí o quê? Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele pediu que aquele leproso fosse ao sacerdote e não contasse para ninguém. Para quê? Para que o sacerdote pudesse entender quem Deus é. Mas o leproso curado espalhou a notícia para todo mundo. E Jesus foi proibido de entrar publicamente numa cidade. Ele se entrava disfarçado, porque correu a notícia de que ele estava como? Impuro, com lepra. E o que o povo fez? No final diz, e de toda parte vinham procurá-lo. Mesmo lá fora, no deserto, as pessoas ainda iam até ele, para poder, não tinham medo disto. Nós vemos aqui uma imagem diferente de um Deus do Antigo Testamento que manda proibir. Era Deus que tinha falado aquilo? Não. Era a forma como a comunidade daquele tempo conseguiu compreender. Embora se usava o nome de Deus e eram inspirados, mas era o que eles conseguiam, eles não conseguiam entender mais do que aquilo, porque Deus ainda não havia totalmente se revelado. Jesus sim nos mostra, e Ele não tem medo de tocar. O que Ele quer dizer com isso para nós? Que devemos sair tocando nos covideiros? Não. Não tenta o Senhor teu Deus. Mas Ele está dizendo o quê, comunidade? Olha, aqueles que estão sofridos e sofrendo, não os afaste da comunidade. Tenham-os próximos de si, mas cuide deles. Cuide deles. Não quer dizer que devemos sair tocando nas pessoas com o risco de poder ser contaminados. Não, mas não podemos excluir essas pessoas. Devemos cuidar destas pessoas. É isso que Ele nos ensina. É o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo. Nossos médicos, o povo da medicina, dos hospitais, enfermeiros, as serventes, tudo mais, todos envolvidos nesse batalhão de frente, que estão o quê? Cuidando. Nossos governantes, cuidando, ótimo, é isso que devemos fazer. E quanto mais um grupo estiver adoentado, mais nós devemos cuidar. Não podemos excluir essas pessoas. Entendido? Agora vamos transformar esta passagem numa linguagem espiritual, mística, alegórica. O que nos afasta de Deus? Qual a doença que nos afasta de Deus? Qual? O pecado. Então, onde tiver lepra, em vez de Covid, coloque o pecado. Quem aparecer com alguma mancha na sua pele de pecado, pode-se muito facilmente uma comunidade, em nome de Deus, começar a excluir estas pessoas do meio religioso. Olha o perigo de uma sociedade e de uma religião que não bem alicerçada em Deus pode cometer. Todos nós somos leprosos. Todos nós somos pecadores. Ninguém aqui é digno de estar diante dele. Mas Ele, em sua misericórdia, vem até nós, tem compaixão de nós, nos toca e entra em nossa boca e nos alimenta. Ele faz assim. Só que corremos um perigo de comunidades e de pessoas se sentirem excluídas de uma comunidade porque foram expulsas pelas suas manchas que trazem em si. Eu não vou mais à igreja. Eu casei uma vez, separei, casei outra vez, e agora fico olhando para mim de longe, me julgando, me condenando. Eu até fui lá comungar, mas, sei lá, a igreja não me acolhe, não me sinto acolhido por essas pessoas. Eu não vou mais àquela comunidade, eu sou homossexual. Eles me julgam. E acham que eu vou
sei lá, contaminar as pessoas. Eles olham para mim, mas eu sinto que estão olhando para o meu pecado. Não, eu não vou mais àquela igreja não me sinto, porque juntam-se em grupos, em guetos, e porque eu penso diferente, eu falo diferente, elas, não sei, eu não me sinto pertencente. Há os grupinhos, há as panelas que se juntam, e ali depois eu não tenho mais vontade, não sinto pertencente. Eu, politicamente falando, eu penso diferente. Eu sou esquerda, mas eu não levanto essas bandeiras, mas se não for como eles pensam, eu não posso continuar. Eu não sou da forma que eles imaginam. E nós, em nome de uma fé, ou a fé que nós concebemos, ou a imagem de Deus que nós temos, nós vamos, muito facilmente, expulsando pessoas das comunidades. E o que eu faço então, padre? Acolher todo mundo? Vamos acolher, por que não? Mas e as manchas, e os pecados das pessoas? Ei, cura da sua lepra. Cura do seu pecado. Porque onde mais mancha tiver, lá estará o Cristo. Lá estará o Cristo. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E Deus vai. Gente, Deus prefere viver o isolamento de um deserto a conviver com a hipocrisia da cidade. Eu prefiro correr o risco, mas se me verem com tal pessoa, o que vão pensar de mim? Vão te julgar. Mas ele não está pouco ligando com isso. Ele prefere se misturar naquela farinha, ele prefere se misturar com aquele povo. Vão rotulá-lo, vão falar dele, vão excluir da comunidade como fizeram. Jesus sofreu a exclusão da comunidade religiosa. E é a comunidade religiosa hoje que tem expulsado pessoas da comunidade. E eu digo, se você é um leproso que está lá fora, eu, em nome de Deus, eu lhe peço desculpa. E peço, deixa eu te tocar. Vem para dentro. Eu sinto compaixão daqueles que não conseguem vir, porque se sentem envergonhados, porque trazem em si manchas na sua pele, carregam em si pesos pesados. Alguns não escolheram estar assim. Como a lepra aparece na vida de muitas pessoas, muitos pecados e muitas situações de pessoas aparecem em suas vidas. E o nosso papel é ter compaixão e misericórdia e não jogar pedra. No mundo digital, para quem está presente, há uma moda hoje, que é a moda do cancelamento. O que é o cancelamento? Que na verdade reflete a nossa forma de ser enquanto sociedade. Se você que eu te sigo, se você faz uma coisa que eu não gosto, eu não só te bloqueio, eu não só te cancelo, não deixo de seguir. Eu faço uma campanha para que você não seja mais aquela pessoa. Eu faço uma campanha para que as pessoas não te sigam. Porque você não pensa como eu penso, não é como eu quero. E se você por acaso deslizou, cometeu algum erro, algum pecado, pronto. Há uma campanha de internet querendo excluir. É um povo sem misericórdia. Um povo de coração de pedra, um povo hipócrita. Todo mundo erra, todo mundo tem mancha na pele. Eu tenho muitas manchas na minha pele, muitas. E ando com pessoas que têm muitas manchas na pele. E ambos tentamos curar, estar presente, mas da minha boca, da minha vez, de mim, não, o que eu mais rezo para Deus é não me colocar superior a ninguém. Eu já fui assim, muito petulante. Eu já fui muito nariz em pé na minha existência. Porque eu achava que eu era puro, santo, imaculado. Eu olhava para as pessoas e julgava a partir de mim, da minha realidade. Foi quando Deus me deu uma rasteira e me fez mostrar e me ver que tudo aquilo que eu julgava dos outros, eu fazia pior. Quando você percebe a sua pequenez, você tem calças, sandálias da humildade.
e percebe que você não é nada. E aí pedimos a graça e a força de Deus, para quê? Não porque nós temos telhados de vidro, nós vamos passar a mão na cabeça do mundo, não. É reconhecer que nós somos impuros e nós não somos dignos. E não me dá o direito de ser acima de ninguém. Quem estiver aí fora, quiser entrar, entra. Entra. É Ele que vai curar, é Ele que vai purificar. É Ele, somente Ele. É Ele que compete. A nós devemos acolher. Esta é a imagem de Deus. Sabe aquele povo que está lá fora que nós julgamos e condenamos? É mais fácil Jesus Cristo estar lá com eles do que aqui dentro com cada um de nós. E eu amo esse homem. Não consigo entender. Eu termino com a música do Padre Fábio de Mello. Eu gosto muito dela, embora eu escute pouco. Ela se chama Humano Demais. Depois vocês ouçam em casa. Ele fala, é difícil querer compreender. Você troca um santo por um Zaqueu. Você escolhe um pecador do que um sacerdote. Eu não consigo entender. Eu sou humano demais para compreender que as pessoas que você escolhe do seu lado, geralmente eu não as quero do meu lado. Eu acho bonita a franqueza do Pato nesse momento. Porque nós queremos grupos que pensam iguais. E se alguém tem algum pecado, pode nos contaminar. Não tenha medo. Se você acha que o pecado do outro, a lepra, vai te contaminar, é sinal de que você não tem a sua base firme. E quem tem lepra é você, não é ele. Porque Jesus não teve medo disso. Tenhamos coragem, fé, porque Ele vem, por amor a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.